Quando os Estados Unidos impuseram uma nova onda de tarifas à China, esperava-se que essa pressão econômica fosse suficiente para fazer o país recuar. Porém, a reação chinesa foi bem diferente do esperado. Em vez de ceder, a China adotou uma estratégia que estava sendo desenvolvida há anos, com o objetivo de atacar não só os produtos americanos, mas também a própria base da influência econômica dos Estados Unidos. Ao invés de agir de forma simples, a China impôs tarifas sobre setores estratégicos e, nos bastidores, passou a garantir cadeias de suprimentos críticas e aumentar o controle sobre recursos raros. Ela também buscou estabelecer novos acordos comerciais com seus rivais para enfraquecer a posição dos Estados Unidos no cenário global. Não se tratava de uma retaliação imediata, mas de uma tentativa de alterar o equilíbrio de poder no longo prazo. Vamos entender o que está acontecendo, porque isso é importante e como está mudando a economia mundial. Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos acirram as tensões econômicas ao aplicar novas tarifas sobre mais de 60 bilhões de dólares em produtos chineses. Essa decisão não foi tomada de forma impulsiva. Fazia parte do esforço contínuo da administração Trump de trazer de volta a fabricação para os Estados Unidos. As novas tarifas atingiram áreas-chave, como componentes eletrônicos, materiais para veículos elétricos e recursos essenciais para a tecnologia moderna, com o objetivo de pressionar a China a modificar suas práticas comerciais. Contudo, a resposta da China foi muito além de uma simples disputa comercial. Enquanto os Estados Unidos apresentaram suas ações como uma forma de proteger empregos americanos, a China viu isso como um ataque à sua economia e sua posição global. Em poucos dias, o governo chinês anunciou tarifas sobre 35 bilhões de dólares em produtos americanos, com foco nas indústrias de agricultura, energia e automóveis. Mas o mais interessante não foi apenas o que a China escolheu atingir, mas também a estratégia por trás disso. Ela concentrou suas tarifas em setores que são essenciais para regiões políticas específicas nos Estados Unidos, como a soja, o petróleo do meio oeste e o Texas. Isso não era apenas sobre prejudicar a economia americana. A China sabia que, ao atacar essas indústrias, geraria pressão interna nos Estados Unidos, pois as empresas afetadas provavelmente se oporiam às políticas do governo. E isso é só uma parte da estratégia. Além das tarifas, a China também buscou fortalecer seus laços comerciais com países como Brasil, Rússia e México, buscando novos fornecedores para reduzir sua dependência dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos estavam concentrados em aplicar pressão econômica, a China, de maneira silenciosa, estava desenvolvendo uma estratégia própria. Enquanto a maioria das pessoas se preocupava com as tarifas, a China estava utilizando uma de suas armas econômicas mais poderosas: os minerais raros, essenciais para a fabricação de itens como smartphones, carros elétricos e equipamentos militares. A China detém o controle de mais de 80% desses recursos no mercado global. Após o aumento das tarifas dos Estados Unidos, a China sugeriu que poderia restringir a exportação desses materiais, o que não era apenas uma ameaça, mas uma jogada estratégica para pressionar indústrias que os Estados Unidos dependem tanto para a economia quanto para a segurança nacional. A pressão da China vai além dos produtos agrícolas. Ela também afetou a indústria de energia americana, impondo novos impostos sobre o petróleo e o gás natural liquefeito, GNL. A China foi um dos maiores compradores de energia americana nos últimos anos, e o impacto foi imediato. Empresas de energia perderam contratos, embarques foram atrasados e os lucros caíram. Ao mesmo tempo, a China passou a fazer acordos de energia com países como a Rússia e nações do Oriente Médio, além de aumentar sua própria produção de energia, reduzindo assim sua dependência dos Estados Unidos. Isso não é uma questão apenas de curto prazo. Mesmo se as tarifas forem retiradas, os novos acordos podem perdurar, significando perda de receita e influência para os países do Oriente Médio e para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos se concentravam em limitar o acesso da China a tecnologias avançadas, como chips de computador, e barravam empresas como a Huawei de fazer negócios com empresas americanas, a resposta da China foi investir pesadamente em sua própria indústria tecnológica. O governo chinês destinou recursos para desenvolver seus próprios chips, melhorar a inteligência artificial e construir redes 5G mais rápidas. Esse movimento, ao invés de enfraquecer a China, acabou fortalecendo as empresas de tecnologia chinesas, permitindo que elas criassem produtos que competem ou até superam os americanos. O foco agora não é mais apenas uma guerra comercial, mas uma corrida para determinar quem liderará o futuro da tecnologia global, e a China está rapidamente fechando a distância. A China possui mais de 800 bilhões de dólares em dívida do governo dos Estados Unidos. Embora vender essa dívida de uma vez prejudicaria a China,
ela pode fazer ajustes menores nas compras, impactando gravemente a economia global. A redução dessas compras aumentou o custo dos empréstimos dos Estados Unidos, elevando taxas de juros em setores como habitação e crédito. Essa pressão silenciosa cria problemas financeiros difíceis de resolver apenas com tarifas. Enquanto os Estados Unidos focavam em tarifas, a China expandia suas relações comerciais, firmando acordos com países da União Europeia, Sudeste Asiático, Rússia e América Latina, visando reduzir a dependência dos Estados Unidos e aumentar sua influência. Para as empresas americanas, isso significa não só perder clientes chineses, mas também enfrentar nova concorrência em mercados onde os Estados Unidos eram dominantes. O Canadá e o México, afetados pelas tarifas, responderam com medidas semelhantes e estreitaram laços comerciais com a China, o que pode reduzir a influência dos Estados Unidos na América do Norte. Além das tarifas, a reconfiguração das cadeias de suprimentos globais foi um grande impacto dessa guerra comercial. Com as tensões e tarifas crescentes, as empresas passaram a investir em países como Vietnã, Indonésia e algumas regiões da África, criando novas rotas de abastecimento fora da China. Isso tornou mais caro e demorado para as empresas dos Estados Unidos moverem a produção. A China também fortaleceu laços com economias em desenvolvimento, o que dificultou ainda mais a competitividade das empresas dos Estados Unidos. Os agricultores dos Estados Unidos foram um dos grupos mais afetados, com a China reduzindo compras de produtos como soja e carne de porco, em favor de fornecedores como Brasil e Argentina. Isso resultou em quedas nos preços e aumento das dívidas dos agricultores, que, apesar de receberem auxílios do governo, enfrentam problemas a longo prazo. A mudança de fornecedores pela China pode significar que os agricultores dos Estados Unidos não recuperem seus mercados, o que também tem implicações políticas, dada a importância eleitoral das comunidades agrícolas. À medida que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua, o impacto se espalha por todo o mundo, afetando economias, empresas e pessoas comuns. O futuro da economia global está em jogo, e a grande questão é: quem será o verdadeiro líder? Os Estados Unidos conseguirão manter sua posição de influência, ou a China se consolidará como a nova potência global? O que sabemos é que as mudanças já começaram e o mundo está se preparando para um novo equilíbrio de poder. A guerra comercial não é apenas sobre tarifas, mas sobre uma reconfiguração das relações econômicas e das cadeias de suprimento. O que acontecer nos próximos anos pode definir a próxima era de liderança mundial, e o futuro está em aberto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e compartilhar com seus amigos. Sua interação é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. Fique ligado, pois as próximas jogadas podem ser ainda mais decisivas. Até o próximo vídeo!